Nós saudamos a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. É uma alegria nós estarmos na presença do Senhor, né? Poder estar nesse momento, viver esse momento, participar desse momento de louvor a Deus, né? Entoar hinos e louvores a Deus, isso é fantástico. Quando de fato nós estamos com o coração bem aberto e com um coração bem sensível, nós permitimos que Deus realize grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso que é importante a gente estar sempre com o filtro aberto, né? Aprendi muito com o pastor Messias. Cada vez que ele vai ministrar a palavra, ele diz: fique com o filtro aberto. Se fechar o filtro, não vão receber nada. Então, nessa noite, você possa estar com o seu filtro bem aberto para receber a porção da palavra do Senhor. Amém? Amém. Queria que os amados irmãos abrissem a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Todos acharam? Amém. Um texto no capítulo 26, nós vamos ler o 5, versículo 5 e o 16, que ele é muito extenso. Diz assim: enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor durante esse tempo. Deus o abençoou. Aleluia. No versículo 16: porém, quando ele se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós quando chegamos aqui, ó Pai, nós viemos com o objetivo de Te louvar, de Te agradecer por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas. Tivemos esse privilégio de cantar hinos e louvores a Ti. Tivemos a oportunidade de ofertar a Ti, ó Deus. E agora, Senhor, temos o privilégio de ouvir a Tua palavra proclamada. E eu Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, me use nessa noite para a Tua glória, Senhor. Capacita-me, Senhor. Tu sabes o quanto eu dependo de Ti, Senhor. Sem Ti, Senhor, nada posso fazer. Nada posso falar. Mas eu quero que venha do alto. Eu peço a Ti que venha do alto, que Tu ponha a Tua palavra na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? O tema do assunto é assim: quando Deus abençoa e o homem joga fora a bênção. É o tema do texto. Quando Deus abençoa e o homem joga fora a bênção. Uzias, amados irmãos, teve um reino próspero e muito abençoado. Ele foi rei que permaneceu mais tempo no trono de Israel, reinando durante mais de 50 anos. Porém, em um período de sua vida, deixou-se dominar pela soberba, e por isso foi atacado por uma lepra e terminou seus dias morando em uma casa separada, excluído da casa do Senhor. Então, este homem, amados irmãos, ele começou bem, mas terminou mal. Então eu quero dizer para os irmãos, às vezes nós começarmos mal, certo? Às vezes nós começamos mal, mas nós não podemos jamais, amados irmãos, na nossa vida, terminar mal. Nós temos que terminar bem a nossa vida, porque nós temos que entender, amados irmãos, que nós temos um céu a alcançar, uma vida eterna com Deus a alcançar.
Então por isso que nós devemos lutar, amados irmãos, para que nós possamos viver o final das nossas vidas bem. Foi o que não aconteceu com a vida deste rei. O texto diz, amados irmãos, deu-se a buscar a Deus. Esse homem, ele deu-se a buscar a Deus. Ele permitiu no início da sua vida, por causa de um homem chamado Zacarias, um homem de Deus. E através desse homem, ele aprendeu a buscar a Deus. Ele aprendeu. Por isso que é muito importante, amados irmãos, uma das coisas que eu sempre procuro falar aqui na igreja, que a importância do pai, do sacerdote na casa, da mãe, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Mostrar para eles o quanto esse Deus é maravilhoso, ter temor, aprender que Deus é Deus, que Deus pode todas as coisas. E esse homem, Zacarias, ele ensinou o rei a viver uma vida com Deus. Mas infelizmente, amados irmãos, fala a história que depois que Zacarias veio a morrer, veio faltar, o rei não conseguiu se manter naquilo. Então, queridos, isso às vezes abala a casa quando alguém morre no seu lar. Aquela estrutura que estava montada, ela se quebra. E às vezes, querido, você fica perdido, porque você não buscou Deus. Se vocês junto, pai, mãe, buscam junto Deus acima de todas as coisas, certo? E quando um vai faltar, e nós sabemos que isso vai acontecer nas nossas vidas, um vai faltar, porque nós não vamos durar para semente, nenhum de nós. Até essa semana faleceu o Adilson Lopes, aquele cantor que veio algumas vezes aqui na nossa igreja. Eu fico até a pensar, eu estava falando hoje de manhã, que a minha preocupação é sempre para quem fica, porque ele já foi para a glória, ele já está vivendo as delícias celestiais, mas quem fica, que é o difícil. E por isso, amados irmãos, nós precisamos estar alicerciados nesta palavra aqui, para que não venha abalar as estruturas da nossa casa, porque ela abala, ela mexe, e às vezes uma separação abala também a estrutura. Nós nos perdemos. Então, por isso, amados irmãos, a nossa firmeza é nela, é nessa palavra, nas Escrituras que Deus quer. Então, a Bíblia diz, em 2 Crônicas, versículo 26, 5, ele deixou conhecer Deus. Ele permitiu. Então, o que nós precisamos é permitir que Deus faça algo maravilhoso na nossa vida. No início do reinado do rei, ele buscou a Deus. Como devemos buscar a Deus, amado? Para buscar Deus é preciso tomar decisão, posição, porque senão não tem como. É uma decisão. Eu tomo decisão de mudar a minha história, de mudar a minha vida. Tem muita gente que tem medo de decisão, de mudança. Muitas pessoas querem Deus, mas têm medo da mudança que vai acontecer na sua casa. Aí ele começa a vir um pouco na igreja e ele já se afasta, porque ele começa a ver que vai acontecer mudança e ele tem medo dessa mudança e ele corre. Amados irmãos, a nossa casa, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único salvador da nossa vida, vai haver mudança na nossa vida. Não tem como não mudarmos as nossas atitudes, a nossa forma de ser. Nós vamos ter mudança. Então precisamos ter decisão e posição para que nós possamos mudar, para que nós possamos buscar. Um exemplo hoje, muitos dos irmãos tomaram uma decisão, não é verdade? Hoje, quando estava em casa à tarde, todo mundo se preocupou em ir na igreja hoje.
né? Muita gente se preparou, ligou música, escutou louvores a Deus, porque eu sempre digo que quando a gente vem no domingo para a igreja, é o dia que a gente mais se prepara para vir na casa do Senhor, né? Então a gente está lá escutando uma boa música, um bom louvor. Estou me preparando para ir à casa do Senhor, para que eu possa receber algo, possa estar com o meu coração mais sensível. Porque se eu vier com um coração duro, um coração de pedra, dificilmente eu vou sair daqui transformado. Dificilmente eu vou entender o que está sendo pregado. Mas quando eu venho com o coração aberto, eu vou receber. Então por isso que é importante nós nos prepararmos para chegar ao templo, para chegar à casa do Senhor. Então você tomou uma decisão: hoje eu vou na casa do Senhor, e você veio, e aqui você está. Então você teve o privilégio de ouvir louvores a Deus, teve o privilégio de cantar para Deus, expressar o teu louvor a Deus. Isso é maravilhoso. Temos que ter, amados irmãos, vontade. Quando nós temos vontade, é algo tremendo nas nossas vidas. Vontade de mudança, vontade de buscar. Nós precisamos ter fé. Quando estamos na casa do Senhor, quando nós estamos buscando a Deus, então essa vontade, ela faz você ter fé, de querer mais do Senhor, faz você priorizar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Deus é o centro da minha vida. Separar, nós precisamos separar do pecado. Ele não nos interessa, o pecado não pode estar na nossa vista. Por mais que somos falhos, por mais que pecamos, mas nós temos que nos separar do pecado e dizer: eu não quero mais pecar. Por mais que o pecado está sobre nós, sobre nossa vida, mas é uma luta constante que nós temos que ter, dizer: eu não quero mais pecar. Eu quero viver uma vida santa para Deus, uma vida reta para Deus, uma vida completa para Deus. Aí, amados irmãos, isso agrada a Deus. Quando nós tomamos essa posição na nossa vida, de dizer isso, nós precisamos, amados irmãos, ter essa vontade, ter essa fé, separar-nos do pecado. Nós precisamos priorizar Deus. E, amados irmãos, precisamos nos quebrantar no nosso coração. Quebrantar o nosso coração. Às vezes, amados irmãos, acontece tanto, você não consegue nem expressar, nem um choro sai dos teus olhos, porque às vezes somos duros em colocação, em forma de ser, a nossa forma de viver, somos duros com as pessoas. E quando nós nos colocamos diante de Deus e permitimos que Deus transforme esse coração, tire esse coração de pedra e põe um coração de fato que é de carne que está em nós, certo? Há quebrantamento, há mudança de vida em nós, aleluia. Então precisamos, Deus, eu quero me quebrantar na Tua presença, eu quero sentir a Tua presença na minha vida, aleluia. E quando você coloca assim, Deus começa a mover em você algo, aleluia. Isso é maravilhoso, amado. Precisamos, querido, fazer a vontade de Deus. Como é importante você querer fazer as coisas para Deus, querer agradar a Deus, porque o homem foi feito para isso, ele foi feito para a glória de Deus, ele foi feito para agradar a Deus, para fazer o melhor de você para Deus. É tão importante quando eu vejo um músico no seu instrumento, e quando ele está em casa, ele está com o seu violão em casa, ele está com o seu teclado, ele está... Quem canta, ele está o tempo inteiro cantando, tentando se aperfeiçoar para fazer o melhor para Deus. Eu quero fazer o melhor para Deus, certo? E às vezes parece que para fazer o melhor, para agradar a Deus, nós temos dificuldade.
Nós às vezes agradamos as outras pessoas, agradamos o mundo e não agradamos a Deus. Agradamos pessoas e não agradamos a Deus, a vontade de Deus na nossa vida. E há necessidade, amados irmãos, para que nós vivemos uma vida completa diante de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É você se colocar, dobrar o teu joelho e buscar em Deus o que Deus quer na tua vida. O que Deus quer? Que busque Ele, que busque a presença dEle. É Ele, somente Ele, não mais ninguém. Então, fazer a vontade dEle e priorizar, amados irmãos, a oração. O que é a oração? A oração, amados irmãos, é algo maravilhoso. É algo que você busca Ele intensamente. Por que o missionário às vezes fala que a melhor coisa de um culto é o culto de oração? Por que as pessoas gostam mais do culto de domingo à noite? Porque a gente senta, levanta, canta e senta. Agora, no culto de oração, é você dobrar o teu joelho e conversar diretamente com Deus e se ligar com Ele. Ninguém está vendo nada. A maior dificuldade que nós como cristãos temos é dobrar o nosso joelho diante de Deus. É se render aos pés de Deus. É dizer, Senhor, eu me rendo a Ti, eu preciso de Ti. Eu necessito, eu não consigo viver nesse mundo sem a Tua presença na minha vida. Sem ter esse contato real contigo, verdadeiro contigo, é conhecer Deus. E você precisa, eu preciso. Tudo que vamos fazer, queridos, na minha empresa, eu oro a Deus que vou fazer as coisas. Eu tenho a Sabrina que está aqui, ela é uma colaboradora nossa lá. E quando eu vou contratar uma pessoa, eu vou para a oração primeiro. Eu recebo muitos currículos lá, mas eu vou para a oração. Quando eu preciso do empregado, eu vou para a oração. Deus, quem vai ser a bênção aqui nessa empresa? Quem que eu vou trazer, amados irmãos, para esse lugar aqui? E Sabrina não sabe, você é pedido de oração para você entrar dentro da empresa. Eu orei a Deus. Quando você foi entregar a primeira vez o currículo lá, eu orei a Deus e me agradei, porque Deus se agradou de você. Então, queridos, é tudo que nós fazemos. Às vezes vai propostas lá para nós comprar coisas, nós vamos para a oração. Eu e a Damares. Se é da vontade de Deus fazer. Mas muitas coisas nós estamos fazendo porque eu tenho vontade, eu quero fazer, tenho desejo, mas não sabe se Deus está no coração de Deus. Eu tenho sonhos. Se eu contar os sonhos para os irmãos, hoje de manhã eu estava falando para a escola dominical, eu tenho sonhos e vou mostrar para os irmãos o meu sonho que eu tenho para fazer. Mas se eu disse, não sei se é o sonho de Deus, mas eu estou fazendo as coisas para fazer para Deus. Mas muitas vezes o que eu vou fazer para Deus não é da vontade de Deus no momento. Por isso estou orando, estou me preparando. Mandei fazer algo para poder mostrar para os irmãos. Mas estou orando a Deus. Deus, é da tua vontade? Para que a coisa possa acontecer. Porque senão não acontece. Fica travada a coisa. Você, meu Deus, eu faço isso, não acontece porque está travado, porque não é da vontade de Deus. Agora, quando as coisas começam a fluir, porque é da vontade de Deus. Quando as coisas travam, querido, para e vai para o joelho. Quando as coisas travam na tua vida, vai para o joelho, porque alguma coisa não está certa. Então precisamos ter vontade, precisamos ter fé, uma palavrinha tão pequena, né? Fé. Temos que priorizar Deus, temos que separar-se do pecado. Por mais que Ele está em volta de nós, nós temos que estar longe dele. Ele não pode nos dominar.
Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, priorizar na oração. Quando nós priorizamos, amados irmãos, algo começa a acontecer, em nome de Jesus. Ter uma vida, amados irmãos, uma vida santificada. Não é fácil ter uma vida santificada, pelo mundo que nós estamos vivendo, da forma como as pessoas nos tratam, certo? Não é fácil não viver essa vida. O pecado não nos permite buscar Deus. Então, se nós não termos essa vida santificada, certo? E é preciso, amados irmãos, que a pessoa esteja com o coração quebrantado e contrito, que é um coração arrependido. E o que eu vejo às vezes, amados irmãos, que eu noto, que as pessoas erram, e erram de forma terrível, e não há arrependimento nessa pessoa. Eles vivem a vida como tudo é normal, não há arrependimento. E a gente percebe na pessoa quando não há arrependimento, porque não há mudança de vida. Você conversa com as pessoas não falam de Deus nem um pouquinho, fazem vários comentários, mas não põem Deus como prioridade. Querem justificar o seu erro, justificam, e o que eu mais vejo nas pessoas é justificar o meu erro que eu cometi, o meu passado, as coisas que eu cometi. E a gente percebe que não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há mudança. E Deus não abençoa a sua vida. Você não vai ver Deus abençoando jamais a sua vida. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente fica surpreso na história de Davi. Davi pecou feio. Além de adulterar, ele mandou matar, para se ver livre. Mas Deus é Deus, ele estava olhando, olhou para o erro dele. Só que a Bíblia diz que ele confessou o seu pecado. Ele confessou. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Não tires de mim, olha que coisa linda quando ele diz: Senhor, não tires de mim teu Espírito Santo. Não tire, não se afasta de mim. Então, ele olhou, ele errou, ele falhou, mas ele ficou preocupado que a presença de Deus não saísse dele. Ele não justificou o erro dele. Quando o profeta foi na casa dele e deu de dedo nele, e ele caiu em si, que ele era o problema, que ele que pecou, que ele que errou, ele caiu em si. No entanto, ele decretou morte. Ele diz assim: aquela pessoa que fez isso, que morra. Então és tu. Você. Foi você que pecou. Deus lhe mandou aqui porque foi você que pecou. E ali ele caiu em si. Quando nós caímos em si, amados irmãos, a bênção de Deus não há pecado que Deus não perdoa, amados irmãos. É só blasfemar contra o Espírito Santo, é você negar Jesus. A única forma como Deus não tem como perdoar você é você dizer assim: eu renego Jesus. Aí não tem como perdoar. Mas se fosse o pecado que nós cometemos nessa face dessa terra aqui, Deus nos perdoa. Aleluia por isso, amado. Glória a Deus por isso. Por isso, querido, você tem que entender: se você errou, você tem que quebrantar o teu coração, pedir perdão do seu erro, da sua falha para Deus. Por isso que o momento de oração é único. É você e Deus. É você e Deus. É você falar. Não tem como. Deus está olhando para o teu coração. É fantástico isso. Saber que Deus escuta você, que Deus me escuta. Que Deus é esse, que Deus grandioso é esse que criou o universo, que fez todas as coisas, e quando eu clamo a Ele, Ele me ouve.
Sou tão pequeno, não sou nada, sou falho, mas Ele me ouve. Quando nós estiver com o coração quebrantado e contrito, um coração arrependido, querido, olhe para a tua vida, examina a sua vida e vê por que as coisas não acontecem, por que as coisas travam, porque às vezes há alguma coisa lá em nosso coração que não está bem. Precisamos, amados irmãos, viver uma vida santificada. Nós precisamos ter fé para que nós possamos entender. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Se nós não temos fé, é impossível. Uma palavrinha aqui, tão pequenininha, né? Fé. Se nós não tivermos fé, não tem como agradar a Deus. Porque nós vivemos para Deus. Dentro de casa, vivemos para Deus. Dentro da empresa, eu vivo para Deus. Como a minha esposa falou aqui, dentro da empresa, vive Deus. Sendo o melhor ali. Você vai dar o melhor que você tem. Tudo melhor. E as pessoas olham para nós e dizem, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem Deus. Quando nós estávamos lá na rua, andando na rua, dando alimento para aquelas pessoas carentes lá no centro, lembra que o missionário falou aqui, não vão querer ir lá para o centro, querer pregar, abrir a Bíblia e querer pregar para aquelas pessoas. Vivam Jesus. Nós temos que parar de pregar, meus irmãos, e viver mais Jesus. Se prega muito e vive muito pouco Jesus. A coisa mais interessante é as pessoas olharem você e ver mudança de vida. Então, você precisa querer agradar a Deus, você precisa ter fé. Fazer a vontade de Deus. O crente somente terá as suas orações respondidas se tiver em obediência a Deus. Você só vai receber algo de Deus se você viver em obediência à palavra de Deus, no que ela determina, do que ela fala para nós. Então a questão da obediência. Se eu obedeço os mandamentos do Senhor, como que Deus não vai nos abençoar? É impossível. Como é que Deus não vai olhar para nós e dizer assim, como é que eu não vou ter um coração sensível pelo pedido? Essa pessoa está pedindo algo para mim, eu tenho que dar, porque ela é obediente, ela tem fé. Três princípios utilizados por Deus para nos abençoar, amados irmãos. Deus abençoa com um ato de soberano de sua vontade. Você crê que Deus é soberano? Amém. A soberania de Deus, você tem que aceitar a soberania de Deus. Hoje nós estávamos conversando antes de começar o culto, que às vezes nós ficamos doentes, tem uma doença chamada câncer, que dificilmente alguém escapa quando tem câncer. E às vezes Deus permite o câncer para que nós nos preparamos para chegar ao céu. Só que às vezes o lugar que você vê muito poucas pessoas sendo curadas de câncer, você não vê um número excessivo de cura de câncer. A gente trabalha na área da saúde, sabe disso? É muito poucas pessoas que são curadas de câncer. E às vezes não entendemos a soberania de Deus e começamos a orar para Deus curar o câncer. E aí começamos a luta para Deus curar. Aí aquela vida que está lá sofrendo com câncer, ninguém está se importando com ela.
Ninguém está dizendo, Senhor, faz a tua vontade. Se não é para curar, leva ele. Não. Cure, Senhor. Cure, a pessoa vai sofrendo. E às vezes, através da nossa oração, Deus vai permitindo a pessoa ficar um pouco mais tempo por causa da nossa oração. Porque nós oramos errado. Agora, quando nós oramos dizendo, Senhor, faça a tua vontade e não a nossa, aí Deus, você está liberando Deus. Eu lembro quando meu irmão foi de férias, ele saiu bem aqui de Joinville, com saúde. Ele saiu de Joinville e foi até Rolândia, no norte do Paraná. Ele e a esposa dele, minha cunhada, foram sonhando as coisas para fazer para Deus no ano que vem, no ano seguinte. Eles estavam indo passar final de ano na casa da sogra. Estavam sonhando, eles foram a noite inteirinha só sonhando, contando, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Só que o sonho de Deus não era aquele. Só ele estava sonhando. E a esposa conta que ele tinha vontade de fazer coisas tremendas para Deus. Certo? E quando ele chega em Rolândia, ele já chega ruim. Quando ele entra no hospital, ele já entra numa cadeira de roda. E dali ele já entra em coma. Certo? Ninguém entendeu nada. Saiu com saúde. E aí começamos a orar. Eu fui visitá-lo no hospital e já nem me conhecia mais. Eu não tinha entrado em coma ainda quando eu fui visitá-lo. E quando minha mãe conta que minha mãe estava com o seu filho no colo, seu neto estava no colo, saímos um dia de sol bem forte. E ela estava com um aperto no coração. Ela disse assim para Deus: Deus, faz a tua vontade e não a minha. Quando ela liberou, Deus levou meu irmão. Veio a notícia dizendo que meu irmão tinha falecido. Às vezes, amados irmãos, nós ficamos ali e deixamos a pessoa sofrer. Nós sabemos que quando tem uma pessoa de câncer na família, não é só a pessoa que sofre, toda a família sofre. Da soberania de Deus nós temos que entender na nossa vida. E a maior dificuldade que tem de nós entendermos é a soberania de Deus. É a vontade de Deus e não a nossa. A vontade de Deus não é perfeita? E por que lutamos tanto com a vontade de Deus na nossa vida? Querido, o rei Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor. Mas um ato de soberania de Deus, o Senhor lhe concede o que, amados irmãos? Além da sabedoria. Deus dá para ele o que? Riqueza. Por que, amados irmãos? Porque ele soube pedir. Muitas vezes nós não pedimos. Nós só pedimos para o nosso interesse. Eu quero ficar rico. Pode notar hoje. As igrejas hoje, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico, eu quero ter prosperidade. Só falo em prosperidade. E não entende a soberania de Deus. Se nós pedirmos exatamente aquilo que Deus quer para as nossas vidas, Deus vai nos acrescentar algo sobre nós, a mais. Ele nos acrescenta. Sempre acrescenta mais. Então, se eu peço, Salomão pediu: Senhor, olha que homem, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa cuidar do teu povo. Aí Deus disse: por tu pedisse para mim sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Tu vais ser o homem mais sábio que vai haver sobre a face da terra. Não vai haver um tão sábio quanto a ti. Mas porque tu pedisse bem, eu vou te dar também riqueza, vou te dar prosperidade. E Deus deu muita riqueza sobre a vida de Salomão. Porque soube pedir. Entendeu a soberania de Deus. Deus abençoa com um ato de sua vontade permissiva. E às vezes nós não conseguimos entender por que às vezes o ímpio ele é abençoado. Deus derrama sobre ele também, porque a chuva quando cai aqui, ela cai só sobre nós ou cai sobre todas as pessoas? Quando o sol vem, cai só sobre nós ou cai sobre toda a cidade de Joinville? Toda Joinville.
E a bênção que Deus dá, ela dá sobre todas as pessoas. Às vezes o ímpio ele tem uma riqueza, mas não tem a paz. Nós às vezes não temos a riqueza, mas nós temos a paz que ele gostaria de ter. A tranquilidade que nós temos, que ele não consegue entender, porque ele não conhece a soberania de Deus. Como é que pode? Eu sou rico, tenho tudo o que quero, mas eu não consigo ter paz, não tenho sono. E aquela pessoa lá, o mais simples possível, tem paz no seu coração. Querido, a melhor coisa é nós termos paz no nosso coração. Não perder a paz nesse mundo. Deus nos atende de acordo com as nossas atitudes. Olha que coisa tremenda. Deus nos atende de acordo com as nossas atitudes. Daniel, amados irmãos, que nós lemos lá em Daniel capítulo 1, versículo 9, Daniel foi uma pessoa carismática. Ele conquistou a simpatia do chefe dos eunucos. Quando o rei chamou eunuco e disse assim para ele: olha, o chefe dos eunucos, você vê os homens que são aí, que vieram lá os escravos, vê os homens sábios, os homens capazes, sem defeito nenhum, que eu quero que eles estejam comigo, ao meu lado. E dê a comida minha, a minha comida, dê para eles comer. A mesma comida. E aí Daniel foi escolhido. E os seus amigos foram escolhidos. Certo? Vê que coisa interessante. Aí, amados irmãos, o que eu acho interessante nessa forma das nossas atitudes foi que ele não se contaminou com a comida do rei. Que quando o rei mandou dizer: vamos lá, qual é a comida que eu como, dê para esses homens. Aí Daniel disse assim: eu não quero a comida do rei, eu não quero. Mas por que você não quer a comida do homem? Porque eu não quero me contaminar. Infelizmente, amados irmãos, o ser humano se contamina muito rápido. Ele tem facilidade para se contaminar com as pessoas. Ele é cristão até um certo ponto, mas quando alguém oferece alguma coisa para ele, ele aceita. Senta na roda de amigos, às vezes senta na roda dos escarnecedores, começa a fazer gozação de Deus, começa a contar piadas fortes. Como é que Deus vai se agradar das nossas atitudes? A vida nossa, de vida com Deus, ela é contínua, ela tem que continuar, certo? Ela não pode parar um tempo, ela é contínua. Nós temos que continuar a ser bênção na vida para Deus. Às vezes eu acho que o missionário é um pouco duro nas colocações. Eu não permito que façam aqui a festa caipira, a festa junina, porque ela é dedicada aos santos, e a Bíblia condena os santos. Ah, mas o que tem? Está se contaminando. Essa palavra que mais gente usa, o que tem? Outra coisa que acontece muito hoje, queridos, é a tal chamada no dia. Por favor, quem sabe não fala, mas quero ver se a igreja conhece. Quem estuda a história já vai saber o que estou falando. Mas quem conhece um pouco da história não fala. Muita gente não sabe o que significa dia 31 de outubro. E quando fala, rapidamente a pessoa diz assim: Halloween. E não é Halloween. A Halloween é do mundo. O dia 31 de outubro, amados irmãos, foi o dia, amados irmãos, que Lutero, amados irmãos, ele escreveu quantas teses? 95 teses.
95 teses, amados irmãos. Foi a revolução. As igrejas hoje estão aí por causa de Lutero. Só que ninguém lembra. Ninguém conta, as igrejas não contam a história do dia 31 de outubro. Nós, as igrejas reformadas, todas as igrejas reformadas sabem o que é o dia 31 de outubro. Mas muitas igrejas não sabem, não fazem comentário. E eu peço a você, vai lá no Google, vai lá, põe lá e vê a história do que é, do que esse homem fez, essa bênção foi. Mas muitas vezes a criança pequenininha, tão bonitinha, se colocar de bruxa, morre de rir a mãe. Acha a coisa mais linda trazer maldição para a tua casa. Se vestir de bruxa, filha. Isso é maldição você trazer para dentro do teu lar, da tua casa. Nós temos que tomar atitude na nossa vida e viver uma vida reta diante de Deus. E jamais poderemos nos contaminar. Daniel é o homem que mostra para nós que ele não se contaminou com a comida do rei. Era uma coisa simples, mas ele sabia que aquela comida ali era dedicada aos deuses estranhos. Então para ele disse, isso não serve para mim. São atitudes que nós temos que tomar, amados irmãos, para viver uma vida reta diante de Deus. Algumas características que marcaram a bênção de Deus no reino de Uzias. Esse homem, amados irmãos, ele foi um vencedor. Ele venceu os inimigos. Ele efetuou muitas conquistas na vida dele. Ganhou fama. Ganhou força. Esse homem, ele tinha estratégia, ele tinha um exército, amados irmãos. O exército dele era tão grande, amados irmãos, que era coisa fabulosa que esse homem tinha, amados irmãos. Ele teve autoridade. Deus deu o privilégio de um homem como ele viver, cuidar do povo de 52 anos de idade. Poucos reis viveu tanto assim. Ele teve uma bênção durável, meus irmãos. Teve prosperidade material. Ele teve pessoa para ajudá-lo nas suas dificuldades. Ele tinha 307 mil homens, um exército. Olha que tamanho de exército que esse homem tinha. 307 mil homens guerreiros para guerrear. E ele tinha no lado dele pessoas que eram engenheiros, que criavam máquinas naquele tempo. Se a gente lê a história dele, meus irmãos, você vai olhar mais ou menos, ele era considerado mais ou menos como hoje, poderio bélico dos Estados Unidos. Olha como esse homem tinha força. Ninguém se aproximava dele, porque Deus dava estratégia para ele, Deus dava condição para ele, Deus ajudou de forma incomum esse homem, a história dele. As atitudes levaram o rei Uzias, infelizmente, irmãos, vão jogar fora a bênção. Por causa do que? Da soberba. O grande problema, meus irmãos, às vezes nós nos tornamos tão humildes, tão simples, até uma certa altura, que quando a coisa começa a acontecer na vida da gente, a gente já começa a ser outra pessoa. Tem gente que a gente só conhece quando tem o poder na mão. Ele tem o poder na mão. E na verdade eu sempre digo assim, se alguém, a gente vê sempre uma frase dizer, dê o poder, você conhecerá quem é a pessoa. Mas de fato a pessoa sempre foi aquilo. Sempre foi aquilo. Então ele teve a oportunidade de ter o poder na mão dele, ele pisa nos outros, acaba com os outros, destrói com as pessoas, se torna arrogante. Até então ele era um cara abençoado por Deus, ele fazia tudo à vontade de Deus, porque ele vivia ali. Mas quando a soberba veio sobre ele, o que é que mais
sempre desagrada a Deus? É a soberba. É a nossa derrota, meus irmãos. Porque sabe quando Deus vê em nós soberba, sabe o que Ele enxerga em nós? O diabo. Porque o diabo foi expulso do céu, Lucifer, por causa disto, da soberba dele. Ele se achou lá no céu dizendo: eu sou tal, eu quero a glória para mim. Por que só a glória para Deus? Porque é eu que faço aqui, eu quero a glória para mim. E aí Deus expulsou Lucifer do céu e os seus anjos que seguiram. E sempre tem os seguidores, né? Engraçado, né? Sempre tem os seguidores dele. O cara está fazendo coisa terrível, sempre tem alguém instigando o cara. Tem uma turma junto, né? Igual criança pequena, né? Quando vai brigar na escola. Ele vai instigando fulano, briga. Antigamente, no meu tempo, eu gosto aqui. Primeiro, quando cuspia, tirava, cuspia no rosto do outro. Olha que amigo que tinha. Instigando eu brigar com fulano. Isso é amigo? É o que mais nós temos essas pessoas. Ele instiga você a fazer coisas ruins e depois ele pula fora. E de longe ele te enxerga você caindo, se destruindo sozinho. Isso não é amigo, querido. Amigo, ele quer ver você bem. Quando tem alguém que está brigando com você, ele vai lá e diz assim: boa paz e paz, fica tranquilo, teus Deus, fica calmo, não precisa fazer isso, para que fazer aquilo? Não adianta ir lá brigar. Olha, esse é amigo, é aquele que te ajuda, certo? Agora, aquele que te instiga, cai fora dele, porque ele não é teu amigo, não, amigo. Ele quer ver o teu mal, ele quer ver a tua derrota, certo? Quando alguém instiga você para fazer um mal para alguém, é que ele quer te destruir. Ele é o primeiro a pular fora. De longe ele vai te enxergar lá, de longe ele vai te olhar, certo? Um coração exaltado, entrou a corrupção, e aí, amados irmãos, o pecado veio sobre ele, amados irmãos. Um coração arrogante, rejeitou a repreensão do sacerdote, o cara tolo. Ele sabia que ele não podia fazer aquilo, entrar, ele queria oferecer, entrar no templo, ele jamais poderia entrar como rei, ele sabia que ele não podia entrar jamais ali, ele só o sacerdote podia entrar, mas ele como rei disse: eu tenho autoridade para entrar, eu tenho autoridade para fazer o que eu quero. A soberba veio sobre ele, mas se ele entendesse que só o sacerdote podia entrar lá, ele jamais tinha pecado. Mas como a soberba veio sobre ele, quando a soberba vem, nós ficamos cegos. Minha sogra diz uma coisa que é verdade: o diabo emburrece o camarada. Minha sogra diz: você vê o cara que estava na igreja, ele estava pregando a palavra, ele era o cara, de repente o cara é o pior dos caras, ele emburreceu. O diabo emburreceu ele permitiu que o diabo veio sobre ele, porque veio a soberba sobre ele. Enquanto, amados irmãos, quando nós buscamos Deus, vivemos uma vida para Deus, nós vivemos uma vida, nós entendemos que nós temos que ser viver uma vida de santificação, a uma vida de humildade diante de Deus. Mas a partir do momento que nós esquecemos Deus, que Deus não nos interessa mais, e nós não entendemos que nós devemos confessar os nossos erros para Deus, se achamos poderosos, aí, amados irmãos, é a nossa desgraça e a nossa queda. Foi o que aconteceu com Satanás, com Lucifer. Ele rejeitou a repreensão do sacerdote. És tu que me repreende? Eu sou rei, tu é um sacerdote, tu não é nada. Mas o sacerdote deu duramente a palavra. E aí a palavra diz, amados irmãos, que veio a consequência da soberba dele. E ele foi tacado por uma lepra, caiu sobre ele. Uma doença, uma enfermidade veio sobre ele. E essa doença, quando vinha sobre a pessoa podia ser o melhor naquela época. No entanto, ele era o cara. Mas quando a lepra veio sobre ele teve que se afastar do palácio. Tiveram que tirar ele do palácio. Ele teve que se esconder, amados irmãos. Ele foi para um lugar sozinho. Se isolou. Foi obrigado. Era a lei.
Por mais que ele era o rei, por mais que ele fosse o dono urbano. E às vezes nós estamos isolados pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Não queremos ouvir a voz de Deus. Não queremos ouvir a voz do sacerdote, do líder espiritual. Certo? Quando o líder chega para falar alguma coisa, a pessoa simplesmente diz assim: está pegando no meu pé. Não posso ir lá porque o missionário pega no meu pé. Eu não faço aqui porque o missionário pega no meu pé. Querido, Deus me chamou para falar. Deus me chamou para cuidar desse povo aqui. E ai de mim se eu não falar, porque Deus vai cobrar de mim. Vai cobrar de mim. Então, como sacerdote, eu tenho que falar. Qualquer pessoa que está na igreja, que tem uma liderança, um líder, por mais que esteja como vocês são líderes dos jovens, líderes dos adolescentes, tem autoridade para falar, porque foi dado para você autoridade para você falar. Se tiver medo, você não está sendo usado por Deus. Deus quer usar cada um de nós. Não permita, querido, que o pecado venha sobre nós. Não perca, querido, o seu lugar de honra. Não perca. Coisa mais gostosa de saber que Deus está te usando. Que Deus é Deus. Que você reconhece Deus na sua vida. Amém? Então vamos colocar em pé, queridos. Vamos cantar aquela música. Quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus. Queria que você só pensasse, que você colocasse exatamente a sua vida diante de Deus. Eu não vou chamar ninguém para vir na frente, não. Mas eu queria que você olhasse para você, para a sua vida. Se a tua casa, teu lar, Deus é. Se na tua casa, Deus é primeiro. Quando você senta na mesa para comer, para almoçar, para jantar, você ora a Deus. Você agradece a Deus pela comida que Deus deu. Foi Deus que deu. Deus deu saúde para você trabalhar. E se trouxe alimento para dentro de casa. Dizer: Senhor, obrigado, porque tu me alimentando. Foi tu que me deste. Agradecer a Deus.
presença. Coloque Deus no centro lá do teu coração. Diz para Deus assim: Deus, Tu é grande, Senhor. Tu é grande na minha vida, Senhor. Senhor, Tu és o primeiro, Senhor. Tu és o centro. Pai, Tu comanda todo o meu ser. E Pai, eu quero, Senhor, nessa terra, por mais luta que enfrento, mas eu quero viver uma vida reta diante de Ti, uma vida santa diante de Ti, Pai. E sabemos, Senhor, o quanto nós vamos ser abençoados por isso, ó Deus. Por mais tribulação, por mais luta, mas sei, Senhor, que vai haver sobre mim, Pai, paz no meu coração. Vai haver, Senhor, alegria no meu coração. Nesse mundo terrível, até o dia, Pai, que nós vamos nos encontrar contigo, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que Tu abençoe esse povo, Pai. Que Tu abençoe essa igreja, Senhor. As pessoas que vieram nesse lugar hoje, Senhor, eles possam sair daqui abençoados, Senhor, dizendo, Senhor, Tu és tremendo.